Esse é o Eminência e nesse vídeo a gente vai falar desse anime aqui, que eu acredito que tá sendo um dos mais bem falados dessa temporada. Pra quem não viu ainda, não ouviu falar, esse anime chama Chitose-kun wa Ramune bin Nonaka, ou o nome em inglês dele é Chitose is in the Ramune Bottle. Que Ramune, pra quem não sabe, é tipo um refrigerantezinho japonês. Que tem uma... Inclusive, ele aparece várias vezes aqui nas imagens que eu vou mostrar, vocês vão entender o que é. E... Ou seja, é uma comédia romântica, tá? Que tem uma pegada muito similar com o Oregairo, pra quem lembra, né? Mas calma, eu vou chegar lá, eu vou falar tudo isso, né? Vou falar também o que eu tô achando, mostrar o porquê que estão falando tão bem desse anime. E vamos por partes. Eu peguei aqui o post primeiro do nosso querido amigo Izumi aí, que apoia bastante o canal. E ele comentou aqui, ele fez um post, uma thread falando das impressões dele, né, do primeiro episódio. Vamos dar uma lidinha aqui só pra entender mais ou menos do que se trata, se você não conhece ainda, se você quer conhecer, tá curiosa aí, pra saber do que se trata esse anime. Chitose é um garoto que é bastante popular na sua escola, com um grande círculo de amizades, com várias pessoas ao seu redor e várias garotas que têm um carinho enorme por ele. Ele é o tipo de pessoa que é bem extrovertido em vários pontos. E ele foi colocando aqui várias imagens, né? O anime tá muito bonito realmente. Eu vou mostrar depois com mais calma, né, os pontos, né, de destaque, né, da beleza dessa produção. Mas vamos entender a premissa aqui. Só que certo dia o seu professor pediu um favor. Pediu a ele para ir falar com um garoto da sua mesma sala e não ir à escola para ver o que estava acontecendo com ele. É uma pegada bem diferente, achei essa obra. Normalmente isso é de outro ângulo, e isso é o seu diferencial. Chitose é um tipo de pessoa que quer viver na maneira certa e aproveitar o seu amanhã. É justamente isso que esse primeiro episódio quis passar. Tanto ser alguém bom, mesmo que as pessoas te julguem, você sabe a verdadeira realidade, por esse motivo que muitos gostam dele. Ou seja, já dá pra entender aqui que esse protagonista, o Chitose, ele é um carinha popular, tá? Diferente do que acontece com muitas comédias românticas por aí, né? Que geralmente o protagonista é um carinha introvertido e nada popular, né? Aquele carinha geralmente é o excluído da turma. E ele mostra, né? O anime, as histórias, né? As narrativas geralmente mostram o crescimento desse personagem, desse ponto. Esse aqui não. Esse aqui já começa de uma posição de popularidade extrema, mas extrema mesmo. O cara, sabe aquele cara da sua escola que é o cara que todo mundo vai atrás, que todo mundo só fala dele, que todas as menininhas tá no pé dele? Esse cara aqui, ele tem várias menininhas lá que ficam no pé dele, né, as amiguinhas dele. Tem os carinhas também, os caras descolados. E aqui todos os personagens. Tem vários personagens legais, interessantes. Mas assim, eu tive alguns problemas com essa estreia, e eu já vou falar o porquê, tá? Mas vamos com calma, vamos continuar lendo aqui as impressões do Izumi. Esse primeiro episódio foi muito bom. Ver algo diferente do protagonista é a pessoa famosa de escola, ver como é a realidade de uma pessoa que tem um grande círculo de amizade ao seu lado. É uma aposta muito diferente, não vou mentir. Que é como eu falei, né? Que geralmente é ao contrário, né? Geralmente o protagonista de uma comédia romântica é o cara introvertido que ninguém tá nem aí, né? Ninguém percebe. E beleza. Achei tão lindo esse anime e sua animação que eu não consegui tirar os olhos de qual a direção do seu estilo de animação são muito lindas. Irei deixar abaixo screenshots, beleza. Ele deixou várias screenshots aqui que eu vou ir mostrando. E a gente agora vai entender o porquê que ele, de fato, tá tão bom esse anime, assim, visualmente falando, né? Porque os nossos queridos amigos aqui da Sakuga One, como de costume, eles fizeram uma análise muito, assim, excelente desse trabalho, né? Pelo menos da opening, da engine. E eu acho que isso fala muito da produção desse anime. Esse anime aqui, ele tá sendo adaptado, ele é adaptação de uma light novel, né? Pelo estúdio Phil. Esse estúdio aqui, eu fui ver que eles tinham... Eu vi que eles já fizeram bastante coisa interessante, né? Eles fizeram aqui Summer Pockets. Eles estão fazendo outro anime nessa temporada, que é o da vampirinha lá, que não consegue sugar direito. E, coincidentemente ou não, foram eles que fizeram aqui a terceira temporada de Oregairo. Essa é a terceira temporada, né? Eu acho que esse aqui é o OVA. É o OVA. Enfim, eles trabalharam com Oregairo também. E eu não me lembro se foram eles que fizeram um anime todo. Esse aqui também, o Bokutachi no Remake. A última temporada. Foram eles que fizeram o Oregairo praticamente. Tsukigakure, esse anime também é muito bom, tá? Um romance muito agridoce, assim, pra quem curte. Recomendo. E Dagashikashi foram eles também. Legal. Tinha alguns que eu não tinha visto. Mas eles foram eles que fizeram a adaptação de Oregairo. E por que eu tô falando tanto de Oregairo? Porque assim...
Antes de falar dos pontos positivos, eu vou falar do que eu não curti tanto, tá? Esse anime já foi anunciado pra 2 cursos, né? Ele vai ter 2 partes. Já tá certo isso, confirmado aqui. O Sugoi Light tinha falado aqui também que ia ter 2 cursos. E o que acontece? Eu não curti tanto esse começo, justamente por esse protagonista. Eu achei a forma como apresentaram, pelo menos, esse protagonista pra mim. Eu não conheço a Light Novel, tá? Não sei como eles abordam isso lá. Mas pelo menos eu não consegui simpatizar com esse cara. Porque justamente ele é um cara que... ele não é como a maioria das pessoas é. Ele é um cara popular, que ele tá em outro patamar na vida dele. Eu sei que a gente vai chegar lá, que a ending já mostrou um pouco do background dele. E provavelmente vão abordar isso no anime. Mas eu particularmente, eu não curto tanto. Isso é chatice minha, tá? Eu não curto tanto quanto o personagem, ou o protagonista pelo menos. Um personagem que precisa... que as pessoas precisam simpatizar. Ele é mostrado de uma forma muito diferente do espectador. Eu vou explicar melhor. O que eu quero dizer com isso? Na narrativa, né, na escrita criativa, a gente consegue simpatizar. Isso não só na narratologia, tá? Na vida. A gente geralmente consegue simpatizar com as pessoas que estão no mesmo patamar que a gente, na mesma situação que a gente, né? E a gente geralmente tem muita dificuldade de simpatizar com pessoas que são muito diferentes. E geralmente os escritores, sabendo disso, né, eles usam justamente desse recurso para deixar os protagonistas, né, os personagens simpatizáveis, deixando eles parecidos com o público-alvo, humanizando eles, deixando eles mais próximo do leitor, né, do espectador. E eu não consegui sentir esse vínculo, esse contato com esse protagonista aqui, sabe? Ele me soou muito distante, pelo menos nos 2 primeiros episódios que o Izumi comentou aqui, já teve 2 episódios, tá? Quando eu tô gravando esse vídeo, já tá o segundo que eu já assisti também. Tem todo um drama ali do protagonista, né? Ser o cara bonitão, né? Bem sucedido, popular. E o professor pede pra ele fazer esse garoto aqui, que esse garoto, por um motivo lá que é spoiler, ele se afastou da escola, ele deixou de ir pra escola. Ele pediu pro cara ir lá fazer esse garoto voltar, né? Tentar convencer esse garoto a tentar voltar. E você percebe que os diálogos... Você percebe que essa obra toda, tá? Ela é muito inspirada em Oregairo. Eu senti isso. Porque Oregairo, pra quem não conhece, é um romance espetacular, tá? Eu acho que é um dos melhores romances, assim... Pra quem curte comédia romântica. Ele é profundo, ele ao mesmo tempo que é profundo, ele não é muito pesado, ele é leve. Ele aborda muitas situações, assim... que de fato adolescentes podem passar. E esse protagonista aqui é incrível, tá? O Hachiman, ele é muito bom. Ele é um protagonista que você simpatiza com ele no primeiro momento, porque ele é um cara ferrado, é um cara que tem a autoestima baixa, ele tá sempre, sabe, sendo julgado pelos outros. Ele, como forma de querer externalizar o sofrimento dele, ele trata as pessoas mal às vezes, sabe? Constantemente, na verdade, né? Às vezes, né? E ele tem atitudes também questionáveis, e ele vai evoluindo muito no decorrer da história, tá? Ele é muito bom, esse protagonista. E eu senti que o Chitose... ele meio que tá tentando simular, né? Fazer um simulacro do que é o Hachiman ali nessa obra. Eu não pesquisei o autor, eu não pesquisei as influências do autor dessa light novel. E essa aqui, né? Essa aqui, Hiromo. Eu não sei do que esse cara já escreveu. Aparentemente só isso, né? Mas essa light novel, ela foi lançada aqui em 2019. Então as datas batem, tá? Possivelmente... É bem possível que esse cara tenha sido um fã de Oregairo, que é lá de 2011, e se inspirou bastante, que não tem nada de errado, tá? Eu não tô falando isso pra menosprezar, não tem nada de errado, pelo contrário, é bom quando o autor se inspira em uma obra boa. Mas eu senti isso, eu senti que o Chitose, ele é muito, assim, eu quero ser Hachiman, sabe? Mas não no sentido bom, eu acho que ele faz isso de uma forma não tão fidedigna, né? De uma forma não tão, como posso dizer... simpatizável quanto o Hachiman, porque o Hachiman você simpatiza na hora com ele, por conta do que eu falei, que ele é um cara ferrado, que a maioria dos adolescentes aí do ensino médio vai simpatizar com esse cara. O Chitose não, ele tem lá um background, assim, um jeito diferente, sabe, que é meio difícil você simpatizar, porque ele é tão, assim, sabe, artificial em alguns momentos, pelo menos é o que eu senti vendo 2 episódios, tá? Vamos com calma aí, antes de você me xingar no comentário, eu tô falando tudo isso com base nos primeiros 2 episódios. Isso aqui pode mudar, eu posso ter outra ideia depois, e isso é uma chatice minha. De forma alguma, isso significa que o anime é ruim, pelo contrário, como eu vou mostrar daqui a pouco, ele é muito bom, tá muito bem produzido.
mas é uma coisa que eu senti, assim, principalmente pelos diálogos, sabe? Não só na forma como ele se porta, como as pessoas se portam perante ele, né? Todo mundo tá lá toda hora lambendo a bota dele, sabe? Aquele cara que vive a vida no modo very easy. E também, além disso, os diálogos, principalmente aqui na época, quando ele foi tentar convencer o garoto lá a voltar pra escola, eles têm uns diálogos que você meio que estranha, porque não é o diálogo que você esperaria ouvir de um adolescente no ensino médio, sabe? Os diálogos são meio maduros demais, assim, se vocês me entendem, pra idade desses personagens. Porque eles falam, por exemplo, o Hachiman. Eu vou dar esse exemplo só de comparar, porque não tem como não comparar, né? Os diálogos em Oregairo geralmente são muito pé no chão. Eles têm profundidade, mas eles são apresentados de uma forma simples, que qualquer um pode entender. Adolescentes entendem e conseguem se expressar dessa maneira. Agora aqui o Chitose não, ele se expressa, ele parece mais um adulto falando, sabe? É uma maturidade que ele demonstra, um nível de complexidade nos diálogos e nas profundidades dos temas, que não são coisas que você veria em adolescente, sabe? Fica meio desconexo da realidade, isso pelo menos é o que eu senti. Tanto ele quanto o menininho aqui, o menininho de cabelo verde, ele tava lá sofrendo, todo ferrado. E do nada ele começa a falar, se expressar como se ele fosse já um cara entendedor da vida. Os dois, né? O Chitose e ele, e as meninas também, né? As meninas fazem umas colocações ali que você vê e fala, meu, não é possível que essa menina é uma adolescente, ela tem essa cabeça já de adulta, né? Geralmente a gente começa a ter mais maturidade, mais discernimento das situações, né? E a gente consegue se expressar melhor conforme a gente vai amadurecendo, crescendo. Eu não tô falando que um adolescente não pode ter maturidade, não é isso. Mas eu digo a forma como essa maturidade é demonstrada nos diálogos. Eu achei meio forçado, eu achei muito fora da realidade de um adolescente. Mas isso é chatice minha, como eu disse. Eu vou mostrar aqui agora a análise da Sakuga, que eles fizeram aqui. Sensacional, tá? Essa abertura aqui desse anime tá incrível. Tá muito bem produzida. Tá deslumbrante ali, com várias cenas. Ele até comparou aqui com a abertura do Towa no Yugure, que é outro anime que eu mencionei no outro vídeo, né? Que é um dos que eu mais tô gostando dessa temporada. Que é original. Eu ainda vou fazer um vídeo mais pra frente falando sobre ele. E ele fala assim, ó. Ela foi dirigida, teve storyboards e foi editada por Masaki Tanaka. E não se contentou em entregar um dos melhores encerramentos da temporada. E veio com uma abertura também. É um encerramento, na verdade. Esse aqui é o encerramento daquele anime que eu falei. Enfim, ele fala aqui o trabalho das transições nas telas, ó, você percebe que é muito sincronizado os shots, né? E que ele fala também o uso do espaço negativo, que são as telas pretas, quebra ali quase quebrando a quarta parede, com ele quebrando ali, ó, a tela com o taco de beisebol. Eles apresentam aqui as meninas, né, as coprotagonistas ali, né, do Chitose. E é muito bem feito. A música é muito boa também. A música... Deixa eu ver se ele escreveu aqui o nome da música. Vocês vão achar, tá? É muito fácil de achar isso aqui. Vocês vão ver lá se vocês quiserem ouvir a música e adicionar na playlist de vocês aí. É fácil de achar. E, enfim. A opening... E não, como se não bastasse, tem a ending também. A ending que eu achei melhor ainda. Eu achei sensacional, sem dúvidas. É uma das melhores endings, talvez, do ano. Essa daqui, tá? Porque essa ending, como eu falei, mostra um pouco do passado do Chitose, né, do protagonista. E você começa a entender um pouco melhor o porquê que ele é como ele é, né, maduro desse jeito. E não que justifique, mas provavelmente vão mostrar, explicar melhor esse passado dele aqui no decorrer da história, né. E aí ele fala que o Yuji Tokuno, diretor de Chitose-kun, fez um episódio Oshinoko há 2 anos, como indústria feita de conexões e amigos que fizeram ao longo da jornada. Siao Nekotomi, a ex-diretora assistente de Oshinoko, veio para dirigir o encerramento de Chitose-kun, ou seja, essa diretora, né, essa menina, essa mulher que dirigiu esse episódio, é que fez essa abertura, dirigiu essa abertura, e essa abertura realmente tá insana. Se vocês não estão assistindo esse anime, eu recomendo, porque como eu falei, apesar desse meu problema pessoal, com a minha simpatização, a falta de simpatização com o protagonista, esse anime tá bem bom mesmo, tá muito bem produzido. Você vê que é uma adaptação de respeito e tá bem acima da média mesmo. Aqui no My Anime List, como... É isso que eu falo pra você da diferença de um site pro outro, né? Se vocês pegam aqui no Anime List, a avaliação dele tá no 6.9. Aqui no My Anime List tá 7.34. Aqui as notas são muito inflacionadas. É o que eu falo, My Anime List... O parâmetro é muito mais duvidoso. Eu costumo confiar mais nas avaliações daqui, que é muito mais próximo da realidade. E de forma alguma isso aqui é ruim, tá? Acho que 7 é uma média muito boa para um anime assim de comédia romântica. Eu acho que isso aqui, dependendo se for realmente tudo isso que estão falando, vai tender a subir.
E em relação aqui aos animes mais populares, ele não é o mais popular, tá até longe disso, tá aqui pra baixo. Mas você percebe que em termos de qualidade, eu acho que ele tá sendo um dos que tá entregando mais qualidade, pelo menos audiovisual, assim, qualidade técnica. Inclusive até esse cara aqui, pra quem não conhece, o Moist Critical, é um dos maiores streamers lá dos Estados Unidos. Ele recomendou esse anime, isso aqui se isso for verdade, né? Eu não sei se isso aqui é real, mas o pessoal aqui tende a... não tende a mentir tanto, não. Senão eles iam meter uma nota aqui. Pode ser que seja verdade. E eu não duvido disso aqui, não. Aí tem umas artes aqui que o pessoal colocou da arte nova, né, provavelmente. Tem alguns diálogos em inglês, as capas, né, algumas capas das meninas. Você vê que a arte original também é muito bonita. Essa produção tá... Olha só, isso aqui é tudo do anime também. A produção tá muito bem feita. Eu recomendo bastante. Que eu falei, apesar desse problema que eu tenho... inclusive eu recomendo o Oregairo, tá? Se vocês não assistiram isso aqui e gostam de comédia romântica, romance, assistam esse anime porque ele é muito bom. E esse Chitose aqui, ele tá se inspirando diretamente em Oregairo, tá? Vocês podem perceber, se vocês já assistiram ou já leram ali a nova de Oregairo, vocês vão perceber isso. E isso é bom, porque como eu falei, é bom você se inspirar em coisas boas, de qualidade. E tudo depende da forma como você executa, né? E inclusive teve uma referência aqui a Oregairo. Porque aqui, ó, apareceu aqui as bonequinhas na estante do quarto do menino. E tem 2 bonequinhas de Oregairo, que são as protagonistas, né? E falaram que essa menininha aqui é de Makeine também, a menininha de Makeine. É bem interessante, né? Tem várias coisinhas assim, que ele é um otaku, né? O pessoal aí se identifica. Mas enfim, eu queria saber de vocês, né? No primeiro episódio teve também um especial que as atrizes, né? As dubladoras originais, elas fizeram lá um especial de live action, falando com o pessoal. Foi legal também. Você vê que o nível da produção tá bem, bem bom. É sempre bom, né, ver isso, né? Um anime bem produzido. E não só pros fãs, mas pra atrair público novo também, né? Pessoas que realmente gostam e podem gostar, né? E diz aí, fala aí se vocês estão assistindo, se vocês já estavam sabendo desse anime aqui. Se vocês já estão gostando também, né? O que vocês estão achando. Se vocês acham o que eu acho também, que ele tá meio assim, difícil de simpatizar. Eu não gostei desse protagonista na primeira vista. Vamos ver, pode ser que mude de ideia futuramente e comece a gostar mais dele. Por isso eu vou continuar assistindo aí, dando uma chance. E fala aí o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e assiste esse outro vídeo aqui, que muito provavelmente você vai gostar também.